Os exemplos da aula anterior estabelecem 4 conclusões importantes. Eles estabelecem uma lista de condições ou regras semânticas para a interpretação de um predicado P segundo uma interpretação I. E nesse caso, o domínio é o conjunto dos alunos de ciência da computação. Entretanto, se a gente observar bem os exemplos, verificamos que toda aquela análise apresentada nesses exemplos não depende especificamente do predicado P e nem do domínio da interpretação. Em outras palavras, aquele predicado P que é apresentado nos exemplos poderia ser um outro predicado qualquer ou uma outra fórmula qualquer. Da mesma forma, o domínio do conjunto dos alunos de ciência da computação poderia ser um outro domínio, um outro universo de discurso. Nesse sentido, as condições apresentadas nesses exemplos podem ser generalizadas. E observe que fato interessante. Fazendo tais generalizações, temos as regras semânticas para a interpretação de fórmulas da lógica de predicados que contém quantificadores logo no seu início. Isso é importante. E é exatamente o que vamos fazer no esquema a seguir. Vamos, a partir daquelas conclusões obtidas nos exemplos da aula passada, vamos generalizar tais conclusões e definir formalmente a interpretação de fórmulas com quantificadores posicionados logo no seu início. Nessa folha, apresentamos aqui as 4 conclusões que obtivemos nos exemplos anteriores. Essa conclusão, por exemplo, nos diz que para todo x px é verdadeiro, se e somente se, para todo D pertencente a CC, o conjunto dos alunos de computação, se x for interpretado como D, o px é interpretado como sendo verdadeiro. Em outras palavras, temos aqui a condição para que seja verdadeiro que todo x, todo indivíduo do conjunto dos alunos de ciência da computação seja inteligente. Para se ter falso aqui, ou seja, para que seja falso que todo aluno é inteligente, basta que exista um D, um aluno de ciência da computação, tal que, quando x é interpretado como D, a interpretação de px é falsa. Ou seja, é falso que x é inteligente. E esse x é interpretado como D. E esse D é um aluno de computação. A condição de veracidade da existência, do quantificador existencial, é apresentada nessa conclusão 3. Existe x px é verdadeiro? Olha, se existe um D no conjunto dos alunos, tal que, quando x é interpretado como sendo esse D, a interpretação de px é verdadeira. Ou seja, é verdade que existe um certo x, aluno de computação, que é inteligente. E quando é que é falso que existe alguém inteligente? Quando todos os alunos, para qualquer aluno de ciência de computação, quando o x é interpretado como sendo esse aluno, é falso que ele é inteligente. Ou seja, a falsidade da existência ocorre quando todo mundo é burro. O que vamos fazer a seguir é generalizar tais ideias e obter a definição formal
da interpretação de fórmulas com quantificadores. Observe que aqui na definição temos também 4 regras, exatamente as regras, digamos, que nos remetem a essas 4 regras aqui. E essa generalização que passa dessas ideias a essa ideia mais geral é obtida, primeiro, no lugar de CC, desse conjunto de alunos de ciência da computação, CC é substituído por um domínio U qualquer. Isso é uma generalização. Outra coisa, PX, esse predicado que caracteriza pessoas inteligentes, é substituído por uma fórmula H qualquer. Fazendo tais generalizações, obtemos essas 4 regras. Observe que o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui, considerando tais substituições. E, nesse sentido, temos então essa definição, que define a semântica de fórmulas com quantificadores. Pois bem, seja H uma fórmula da lógica de predicados, X uma variável qualquer e I uma interpretação sobre o domínio U. Os valores semânticos de id para todo xh e I de existe xh são definidos pelas regras a seguir. Então, por definição, a interpretação de para todo xh é verdadeira se somente se para todo D do domínio, quando o x é interpretado como D, a interpretação de H é verdadeira. E a interpretação de para todo xh é falsa se somente se existe um D do domínio, tal que, quando esse x é interpretado como sendo D, a interpretação de H é falsa. Observe que estamos parafraseando aqui o que está escrito aqui, considerando tais substituições. A terceira regra corresponde a essa terceira conclusão e diz que existe xh é verdadeiro se somente se existe um D do domínio U da interpretação, tal que, quando o x é interpretado como sendo esse D, a interpretação de H é verdadeira. E existe xh é falso se somente se, para todo elemento D do domínio, se x é interpretado como sendo D, a interpretação de H é falsa. Observe novamente como a regra 4 corresponde à conclusão 4 no caso em que CC é substituído por U e P é substituído por H. Por fim, devemos chamar a atenção de alguns fatos, de alguns detalhes dessa definição. Primeiro deles, como existe pode ser definido a partir de para todo? Como esse quantificador pode ser definido a partir desse quantificador? As regras 3 e 4 são redundantes. Na verdade, bastariam as 2 primeiras regras. Mas, considerando fins didáticos, levaremos em conta as 4 regras. Outro fato importante. Este símbolo é um símbolo da linguagem objeto, que pertence ao alfabeto. Por outro lado, este símbolo é um símbolo da metalinguagem. Conclusão. Observe que aqui, tais símbolos são símbolos da linguagem objeto, pertencem ao alfabeto. Por outro lado, esses aqui, que são símbolos iguais a esses, possuem natureza diferente, são símbolos da metalinguagem. O nosso próximo passo é aprender a usar a definição que acabamos de apresentar, que interpreta fórmulas com quantificadores. Fórmulas que possuem quantificadores universais ou existenciais. E vamos fazer isso considerando exemplos.
Considere então a seguir um exemplo de interpretação de uma fórmula com quantificador universal. Vamos ver como é que a gente aplica a definição na interpretação de uma fórmula particular. Seja aí uma interpretação sobre o domínio CC. Conjunto dos alunos, conjunto de objetos. Considere H1 essa forma. Pergunta: em que condições I de H1 é verdadeiro? Olha, para desenvolver essa afirmação e descobrir se I de H1 é verdadeiro ou não, temos que usar a regra 1 da definição. A regra 1 da definição nos diz que para todo xh é verdadeiro se somente se para todo d do domínio, quando x é interpretado como d, a interpretação de h é verdadeiro. Temos que adaptar a regra 1 a esse caso particular que temos aqui da fórmula H1. Pois bem, então, I de H1 é verdadeiro se somente se, substituindo H1, I dessa fórmula é verdadeiro. Mas ao comparar o que está escrito aqui com o que está escrito na regra 1, observamos que temos aqui um para todo, aqui um para todo. E nesse caso particular, esse H é essa subfórmula. E estamos aplicando a regra 1 porque temos aqui verdadeiro. E a regra 1 é a regra que fala das condições em que o para todo é verdadeiro. E temos aqui um para todo verdadeiro. Então, o nosso caso particular é o caso em que H é essa subfórmula e o caso em que U é o CC, que é esse conjunto de alunos. Então, reescrevendo a regra 1, nesse caso particular, temos essa conclusão. Ou seja, I de para todo, essa subfórmula é verdadeiro, se somente se para todo D pertencente ao domínio, que nesse caso particular é CC, quando x é interpretado como D, a interpretação de H, que nesse caso particular é essa fórmula, tem como resultado verdadeiro. Na sequência, vamos usar exatamente o raciocínio que acabamos de ver no exemplo anterior para, de fato, interpretar uma fórmula com um quantificador universal. Seja I uma interpretação sobre CC, os alunos de ciência da computação. E considere o predicado P, o predicado que caracteriza as pessoas inteligentes. E o predicado Q, o predicado que caracteriza o ato de gostar de, ou seja, Q de xy é verdadeiro se somente se xi gosta de yi. Considere também que I interpreta A como sendo o Zé. A questão é a seguinte: afinal, I de H1 é verdadeiro ou não? Sendo H1 a fórmula do exemplo anterior. Ou seja, H1 é essa fórmula aqui, ó, para todo x, Q de xa ou px. Então, essa fórmula, a interpretação dessa fórmula é verdadeiro conforme essa interpretação? Para responder tal fato, temos que desenvolver. E, conforme vimos no exemplo anterior, aqui temos um para todo x, um certo h, verdadeiro. E o para todo verdadeiro, para desenvolver tal afirmação, usamos a regra 1 da definição. E a regra 1 da definição nos diz que, para todo x, essa subfórmula é verdadeira se somente se para todo D do domínio, que nesse caso é CC, quando x é interpretado como D, a interpretação do H, que nesse caso é essa fórmula, é verdadeira. Olha, mas a gente sabe que uma disjunção é verdadeira quando uma das partes é verdadeira. Então, reescrevendo tal fato, o
que está escrito aqui, usando a semântica do ou, temos essa equivalência. Para todo D pertencente a CC, escrevemos de novo, e aqui temos uma interpretação de adjunção como verdadeiro. Isso significa que essa interpretação que tem a extensão da primeira parte da disjunção é verdadeiro, e ou essa interpretação com essa extensão da segunda parte da disjunção é verdadeiro. Não esqueça de escrever a extensão nos dois lugares, porque quem está interpretando essa fórmula é essa interpretação com essa extensão. Por fim, vamos interpretar. E que é interpretado como sendo o predicado semântico QI, que caracteriza o ato de gostar de. X é interpretado como sendo D, então coloco o D aqui. O A é interpretado como sendo Zé, então coloco aqui. E essa interpretação tem como resultado verdadeiro. Então, esse predicado semântico aplicado a D e a Zé me dão como resultado verdadeiro. E ou. Vamos agora ver o resultado dessa interpretação. O P é interpretado como sendo o predicado semântico PI, que caracteriza pessoas inteligentes. E o X, interpretado como sendo D. Então aqui eu tenho PI aplicado a D. E isso é verdadeiro, porque aqui eu tenho igual a verdadeiro. Conclusão, o que está escrito aqui equivale ao que está escrito aqui. Escrevemos a mesma coisa. Mas, reescrevendo isso aqui de outra maneira, significa dizer que para todo D, para todo aluno de computação, temos D gosta de Zé e ou D é inteligente. Em outras palavras, o que está escrito aqui é o seguinte, que todo aluno de ciência de computação gosta do Zé ou é inteligente. Essa é a nossa afirmação final. Olha, como determinar a interpretação de H1? Teremos que olhar para a afirmação final. A afirmação inicial é verdadeira somente se a afirmação final é verdadeira, porque elas são equivalentes. Portanto, se a gente olha para essa afirmação aqui e observa o conjunto dos alunos de ciência da computação, temos a seguinte conclusão. I de H1 é verdadeiro somente se a afirmação final é verdadeira. I de H1 é falso somente se a afirmação final é falsa. Portanto, observando os alunos de ciência da computação, se é um fato, se é verdade, que todo aluno de ciência da computação gosta do Zé ou é inteligente, concluímos que I de H1 é verdadeiro. Mas, se não é um fato, se é falso que todo aluno da ciência da computação gosta do Zé ou é inteligente, ou seja, que essa afirmação final é falsa, concluímos que I de H1 tem que ser falso. Ou seja, é falso que I de H1 é verdadeiro. Para terminar, preste atenção. Os símbolos livres de H1 são Q, A e P. Exatamente os símbolos que estamos interpretando aqui. Isso significa o seguinte, que para interpretar essa fórmula, temos que separadamente interpretar os seus símbolos livres. E nesse caso, os símbolos livres dessa fórmula são Q, A e P. X não é um símbolo livre. X está ligado ao quantificador. Começamos a utilizar a definição que nos dá a interpretação de fórmulas com quantificadores na lógica de predicados. Primeiro passo. Tem mais coisas que devem ser observadas. Vamos continuar caminhando passo a passo. E em cada exemplo
que vamos apresentar a seguir, chamaremos atenção para algum detalhe. E ao final, a esperança é que você entenda tais detalhes e possa compreender mais como é que se faz para interpretar fórmulas com quantificadores. Consiga dominar mais ou menos as quantificações universal e existencial.